O livro de Hebreus não é meramente um tratado de teologia, não é um livro para agrupar informações acerca do que significa a teologia de Cristo enquanto sacerdote. A exortação sempre é para que as pessoas mantenham a sua fé e não abandonem a fé. Ou seja, ele está escrevendo para cristãos reais, lá do primeiro século, que estavam em vias de perder, de abandonar a sua fé, a sua confiança em Deus. Ele aborda a respeito do sofrimento, porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo, e ele apresenta a carta aos Hebreus como uma forma de esperança, uma mensagem de esperança para aquele povo que precisava sustentar essas verdades agora no Novo Testamento, sem titubear, sem perder a fé, sem perder a confiança. Hebreus é um discurso para encorajar os cristãos a não desanimarem e a se aproximarem de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A audiência, as pessoas, elas tiveram um certo empenho. É que elas estão agora em dúvida, elas estão começando a racionalizar se valia a pena continuar se empenhando. E a tentação agora é deixar de se empenhar. A tentação é se tornar preguiçoso. A tentação é desanimar na fé. A nossa perseverança não está baseada no que a gente tem na terra, porque infelizmente alguns cristãos têm a sua perseverança na fé baseada nas bênçãos que recebe. Mas Hebreus está nos ensinando que a nossa perseverança na fé independe das bênçãos que nós recebemos ou não de Deus. Em tempos de bonança, a gente está firme na fé. Em tempos de perseguição, como possivelmente era o caso aqui dos receptores da carta, a gente também está firme na fé. Ou seja, a nossa perseverança na fé está baseada naquele que não muda, Jesus, e não nas circunstâncias que podem mudar a qualquer momento. O livro de Hebreus é, sem dúvida, uma das mais belas obras que compõem o cânon bíblico. O autor da carta compara e contrasta Jesus com pessoas e eventos históricos do Antigo Testamento, e ao fazê-lo, notamos a superioridade que Cristo possui em relação a tudo. Ele é superior aos anjos, à lei, à terra prometida, ao sacerdócio e aos sacrifícios e aliança. Ele é a palavra de Deus encarnada e a grande esperança de termos uma nova e perfeita criação. Esse esforço em apresentar uma doutrina tão centrada em Jesus é fruto da necessidade de sua audiência original em permanecer fiel a Cristo e não desanimarem, mesmo em face da perseguição, das prisões e da própria morte por causa da fé. O grande foco de Hebreus é a exortação, e essa mensagem serve não apenas para os cristãos daquela época, mas também para nós hoje. Neste episódio, vamos nos aprofundar mais na carta e reafirmarmos que Jesus é melhor do que tudo que essa terra possa oferecer. Como a gente já observou lendo o capítulo 13, verso 22, Hebreus é chamado particularmente de palavra de exortação. No fundo, muitos intérpretes e estudiosos da carta aos Hebreus consideram que essa carta é uma pregação, é um sermão, é uma homilia, para usar a terminologia técnica, onde o pregador está exortando, está aconselhando a sua congregação. Se isso for correto, então Hebreus é um sermão maravilhoso, é um sermão esplendoroso que vale a pena ser lido e ouvido no nosso dia a dia também, como palavra de exortação para cada um de nós. A organização desse sermão, dessa carta, também tem algumas características bastante peculiares que fazem de Hebreus um livro fascinante. E a sua organização, ela tem mais ou menos o seguinte sentido: nós temos em Hebreus uma combinação de exortação pastoral com exposição doutrinária. E nessa combinação desses dois elementos que nós encontramos na carta, nós temos uma linearidade, onde começa-se uma exposição sobre o sacerdócio de Cristo,
De vez em quando essa exposição é pausada para que seja feita uma exortação pastoral com base na exposição, e depois que a exortação pastoral, que a aplicação para a vida diária é feita, então o sermão retoma a exposição no ponto que ele parou e continua explicando algo sobre o sacerdócio de Cristo. O autor de Hebreus, ele além de teólogo, é pastor. E na minha cabeça, isso deveria ser uma coisa muito óbvia. O teólogo deveria pastorear as pessoas, né? Mas nem sempre é assim. Mas o autor de Hebreus era um teólogo e pastor também. Então ele não estava preocupado só em construir uma teologia profunda. Ele construía essa teologia profunda e aplicava na prática. E no livro todo você vai ver isso. Ele fala do sacerdócio de Cristo como superior a tudo, e ele diz, olha, por causa disso você persevere na fé. Ele fala, Jesus está no santuário celestial, intercedendo por nós. Por isso, viva nesse mundo como um cristão, em outras palavras, né? Ou seja, essa construção de uma teologia profunda pelo apóstolo é mesclada com as palavras de exortação. E exortação é conselho, exortação é pastorear as pessoas. Às vezes a gente pensa em exortação só como uma bronca, né? Como chamar a atenção do ponto de vista negativo. Mas exortação é você aconselhar as pessoas. E às vezes um aconselhamento com mais veemência. E é isso que o apóstolo faz, o apóstolo Paulo faz, eu creio, na autoria dele. É isso que o apóstolo faz ao longo de todo o livro de Hebreus. Teologia aplicada à prática. E sabe, eu penso que esse é um modelo homilético que nós precisamos ter. A homilética é a arte de expor a Bíblia, de pregar. E eu acho que o livro de Hebreus, além de nos instruir a respeito da questão do sacerdócio de Cristo, do sacerdócio de todos os crentes, o livro de Hebreus nos ensina a pregar a Bíblia. Porque era o que o autor estava fazendo aqui, né? É uma homilia, é uma pregação. E o autor, ele diz, olha, ele nos ensina, por tabela aqui. Você, quando for pregar a Bíblia, você faz uma teologia bem embasada, mas aplica para a realidade. A gente não pode ficar só nas divagações teológicas e também não pode ir para a vida prática sem ter esse embasamento teológico. Então, essa estrutura de Hebreus é fantástica. É teologia, exortação, teologia, conselho prático, teologia, conselho prático. Então esse ponto é bastante interessante. Do ponto de vista de exposição doutrinária, de elaboração teológica, o tema central de Hebreus é o sacerdócio de Cristo. E ele vai construindo esse ensinamento ao longo da carta. Por outro lado, o outro elemento do livro de Hebreus são as exortações pastorais, que tem como foco central o encorajamento, tentar aqui animar as pessoas para que elas sejam perseverantes, para que elas não desanimem, para que elas continuem firmes no caminho que elas estão. Nessa combinação, o que a gente percebe, então, se Hebreus é considerado palavra de exortação, se as exortações são o ponto que traz o objetivo primário dessa carta, o que a gente percebe é que a exposição doutrinária sobre o sacerdócio de Cristo ao longo de Hebreus é aquilo que vai dar base, é aquilo que vai dar fundamento para as exortações práticas que o apóstolo vai trazer. E aqui a gente repete o mesmo conceito que a gente mencionou no início desse episódio, de que o sacerdócio de Cristo, ele é usado como fonte de esperança, é usado como base para se falar sobre perseverança, sobre encorajamento, para que as pessoas não desanimem na caminhada cristã. Em Hebreus 13, 22, vou até ler o texto aqui, diz assim: Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Então, quando o autor está falando aqui, ele já está pensando no que ele produziu antes, né? Existe uma possibilidade de que esse livro tenha sido uma homilia que foi copiada por alguém, né? Outros teólogos defendem que é uma pregação de Paulo escrita, uma pregação de Paulo em hebraico, escrita por Lucas em grego, e daí a gente entenderia o grego profundo, né? O grego mais complicado. Mas essa exortação a qual o autor se refere são todos esses conselhos que ele deu ao longo do livro.
Então, quando ele fala, por exemplo, que nós devemos ter perseverança na fé no capítulo 10, é uma exortação, é um conselho. Quando ele dá os exemplos de fé no capítulo 11, e eu queria destacar o que é fé aqui em Hebreus. Fé não é um assentimento intelectual, fé não é só uma coisa que eu creio no ponto de vista dos pensamentos, mas a fé é uma convicção que eu tenho que me leva a agir. Em Hebreus e também em Romanos e em todos os outros escritos bíblicos, especialmente os paulinos, a fé sempre está ligada às obras. Você tem fé e obras de maneira indissociável. Lei e graça indissociável. E aqui em Hebreus a gente vê a mesma coisa, né? Essa exortação era para que a fé que esse povo tinha não desanimasse diante da perseguição e ela se mostrasse na prática. Tem uma palavra interessante lá em Hebreus 11, aqui no versículo 1, ele diz: a fé é a certeza. E essa certeza é a palavra hipostasis em grego. E essa palavra é como se fosse título de propriedade. E essa figura é muito bonita, porque o título de propriedade não é exatamente a propriedade. Eu tenho aqui na minha mão um título de uma propriedade, então ele representa aquela propriedade e ele garante que aquela propriedade é de minha posse. Aí Paulo está dizendo, essa fé que vocês precisam ter, baseado na teologia que eu apresentei, ela é o título de propriedade das coisas espirituais. Então você já tem isso porque você está baseando a sua fé na teologia que eu apresentei a respeito de Cristo, né? Então, eu acho que um bom resumo de Hebreus é assim: Jesus está acima de tudo. E quando a gente está com Ele, o nosso sumo sacerdote celestial, nada nos abala. E eu acho que essa é uma mensagem importante de Hebreus. A nossa perseverança não está baseada no que a gente tem na terra. Porque, infelizmente, alguns cristãos têm a sua perseverança na fé baseada nas bênçãos que recebe. Mas Hebreus está nos ensinando que a nossa perseverança na fé independe das bênçãos que nós recebemos ou não de Deus. Em tempos de bonança, a gente está firme na fé. Em tempos de perseguição, como possivelmente era o caso aqui dos receptores da carta, a gente também está firme na fé. Ou seja, a nossa perseverança na fé está baseada naquele que não muda, Jesus, e não nas circunstâncias que podem mudar a qualquer momento. Na cultura popular, a fé é vista como uma espécie de pensamento positivo, um cruzar de dedos para canalizar nossa torcida para que o universo se organize em nosso favor. A fé bíblica, porém, é uma certeza baseada nos méritos de Cristo, é uma garantia de que podemos seguir em frente apesar de todas as dificuldades e desafios enfrentados, não porque somos fortes ou capacitados, ou porque torcemos o suficiente, mas porque Jesus venceu por nós, passou pelo que passamos e nos ajuda a prosseguir na jornada. Nessa combinação que a gente mencionou entre exortações pastorais e a exposição doutrinária do sacerdócio de Cristo, aonde essa doutrina ela vai ser fundamento para aplicações para a vida prática, porque Hebreus é uma palavra de exortação, a gente consegue, olhando para isso, também visualizar alguns problemas que a audiência, que os crentes da época que a carta de Hebreus foi escrita, para eles que foi escrita, alguns problemas que eles atravessam. A gente pode observar alguns problemas no próprio capítulo 5, versos 11 até o capítulo 6, verso 2. É um longo trecho, eu vou destacar aqui alguns elementos. Vamos comigo no verso 11, por exemplo. O apóstolo diz: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Então, um problema primário aqui é que a audiência dessa carta, os cristãos que estão recebendo em primeira mão essa carta, são de alguma maneira preguiçosos do ponto de vista espiritual. Preguiçosos para entender algumas coisas, para ouvir algumas coisas. A gente continua lendo e vê alguns outros elementos aqui, capítulo 6, versos 11 e 12. O apóstolo diz: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. A gente vê aqui o apóstolo novamente ressaltando o perigo da preguiça.
audiência de alguma forma está se tornando preguiçosa e eles precisam imitar outras pessoas, outros modelos que foram mais perseverantes, que tiveram maior paciência, que tiveram mais esperança e para herdar as promessas que lhes foram prometidas. Um elemento interessante aqui é que a audiência de Hebreus não é apenas advertida sobre o perigo da preguiça, mas ela também é aqui elogiada porque o desafio aqui, a tentação da preguiça, ela também pode ser olhada do outro lado da moeda para aquilo que foi a vida dessas pessoas. Ele fala assim: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Então, não é que a audiência é puramente preguiçosa. A audiência, as pessoas, elas tiveram um certo empenho. É que elas estão agora em dúvida, elas estão começando a racionalizar se valia a pena continuar se empenhando. E a tentação agora é deixar de se empenhar. A tentação é se tornar preguiçoso. A tentação é desanimar na fé. E é contra esse perigo que o autor de Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, está dizendo aqui. Ele está elogiando o que foi feito, mas está apontando também para o risco do desânimo. No capítulo 10 de Hebreus, nós encontramos o mesmo ponto a ser destacado em termos de exortação. O perigo do desânimo, o perigo da preguiça. Veja só comigo, no verso 25, o apóstolo vai dizer o seguinte: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Perceba que aqui o perigo do desânimo e da preguiça se dá no contexto da adoração, onde os cristãos estão sendo tentados a não se congregarem mais. Para usarmos uma linguagem moderna, os cristãos, o desânimo dos cristãos, o perigo aqui é deixar de ir à igreja, é deixar de frequentar os cultos, é deixar de congregar. Aqui está um perigo, e o apóstolo está dizendo que os crentes precisam se aconselhar entre si. Eles precisam admoestar os seus irmãos, os seus amigos da igreja, para que eles não desanimem. Então aqui a gente tem uma indicação de desânimo, e ele vai dizer no verso 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Então veja como não é apenas a carta aos Hebreus, que é uma palavra de exortação que busca animar, mas a exortação também é que entre os crentes deve haver uma postura, uma atitude de animar uns aos outros para que eles possam fazer as obras que são esperadas dos cristãos, a obra do bem e também o congregar para adorarem juntos ao Senhor. Esse é um ponto fortemente enfatizado no capítulo 10 do livro de Hebreus. O desânimo é um inimigo muito poderoso. Ele a todo instante nos faz querer duvidar de nosso caminho, fazer-nos questionar nossas decisões e nossos passos. Esse é um dos maiores problemas em enxergar a fé como um mero pensamento positivo. Afinal, às vezes olhamos para dentro de nós e só vemos dúvidas. É por isso que a fé precisa estar fundamentada naquele que é capaz de cumprir todas as promessas que fez, pois não depende de nosso desempenho, mas nos garante a força necessária para o próximo passo. O capítulo 10, ele também tem outros elementos importantes para a gente destacar. Veja comigo o verso 32. O apóstolo diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, ele vai dizer assim: vocês foram maltratados, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável.
E aí ele vai dizer no verso 35, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Note como o apóstolo está tentando animar, está tentando evitar o desânimo na exortação que ele faz. Nós podemos observar algumas coisas que ele menciona aqui que nos ajudam a entender a situação dessa audiência de Hebreus. Ele fala dos dias passados, que eles foram iluminados, provavelmente uma referência à conversão deles, e eles tiveram que se sustentar numa grande luta, com muitos sofrimentos. Eles foram insultados, provavelmente de maneira pública, porque eles serviram como espetáculo. Eu estou vendo aqui o verso 33. Eles também se tornaram co-participantes daqueles que foram maltratados. Depois, no verso 34, eles se compadeceram daqueles que foram presos. E depois, eles tiveram a expoliação dos seus bens. Eles perderam patrimônio, eles perderam bens. E de alguma maneira eles ficaram firmes, mesmo nesse contexto tão complexo. Agora, convenhamos, com tanto sofrimento, com tanta provação, com tantos problemas de maltrato, de prisão, de também perda financeira, tudo isso vai fazendo com que a audiência, de alguma maneira, oscile, vacile um pouco. E o apelo do apóstolo é para que eles mantenham a confiança. Porque, você se lembra, ele diz aqui no início do verso 32, vocês suportaram, vocês se sustentaram. E isso também é necessário agora. Não percam a confiança, a recompensa ela vem. Vocês não podem desanimar. O livro de Hebreus foi escrito para um grupo de cristãos que estava sofrendo perseguição. É só a gente pensar que o livro, muito possivelmente, foi escrito antes do ano 70. Então você tem todo o Império Romano em cima dos cristãos. Era uma religião que estava crescendo muito rapidamente e o cristianismo fazia uma oposição direta ao Império Romano. Enquanto você tinha entre os romanos o imperador como alguém divino, os cristãos diziam, não, divino só é Cristo. Então tinha uma perseguição muito forte contra os cristãos ali e o autor de Hebreus está escrevendo para esse grupo. Mas por que esses cristãos deveriam resistir mesmo diante da morte? Mesmo diante de um leão dentro de uma arena ou de uma fogueira ou qualquer coisa assim? Aqui no capítulo 2, no versículos 14 e 15, o autor faz um paralelo aqui, ele cria uma teologia em cima do medo da morte e da escravidão e desse não medo da morte e da ausência da escravidão. Funciona mais ou menos assim, o autor diz, eu vou ler aqui, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aí você pega Hebreus capítulo 2, 14 e 15 e você casa com Hebreus 11. Por quê? Porque em Hebreus 11 você tem uma série de pessoas que não tiveram medo da morte, porque tinham a fé em Jesus. Então todas as vezes que a gente está ligado, que a gente dá um valor à nossa vida, mais do que ela, ou a gente dá à nossa vida um valor maior do que a Jesus, a gente fica preso à morte. Então eu desobedeço a Deus para garantir a minha vida. Mas quando a gente encontra Cristo, quando a gente tem a verdadeira fé, eu obedeço a Deus mesmo que isso custe a minha vida. E aqui está a grande diferença entre quem tem a verdadeira fé e entre quem não tem. Porque quem não tem a verdadeira fé considera a sua vida acima de Cristo. E a gente pode pegar aqui essa estrutura de Hebreus mesmo, porque Jesus em Hebreus, ele é superior a tudo. Eu repito, ele é superior a Moisés, é superior a Levi, é superior a Abraão, é superior a Melquisedeque, ele é superior a tudo. Mas Jesus também precisa ser superior à nossa própria vida. E em Hebreus 11, aquelas pessoas mostraram que o amor a Jesus, a fé, a fidelidade, era superior até a sua própria vida. Então eles foram para a fogueira. Lá em Hebreus 11, tem o finalzinho do capítulo, né? Ele diz assim, que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté
E aí ele começa a descrever aqui grupos de pessoas. Parece que a impressão que dá é que na homilia ele já estava falando há muito tempo, né? Ele talvez olhou para o seu público lá e viu que o pessoal já estava começando a ficar cansado e ele disse, olha, eu não tenho tempo de falar disso tudo. Mas essas pessoas das quais eu estou falando, que suportaram a morte, suportaram o sofrimento e que consideravam Cristo acima da sua vida, elas eram pessoas das quais o mundo não era digno. Então, como é que se comporta um cristão? Ele é livre do medo da morte, porque ele sabe que se ele morrer por causa da sua fé, a vida eterna, que é muito superior à vida que a gente tem agora, está garantida para ele. Então, Jesus nos encontra, nós deixamos Jesus nos encontrar e ele nos dá a certeza de que mesmo na morte, nós temos uma vida eterna garantida. E aí a gente não tem medo da morte, como disse lá em Hebreus 2:15, nós não somos mais escravos do medo da morte. Depois de argumentar, apresentar toda a teoria, toda a teologia, no capítulo 10 ele faz um apelo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santuário. Era um lugar que você não podia entrar, literalmente. Agora você pode entrar num santuário melhor, com plena confiança, com ousadia, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo meio do véu, pelo seu corpo. Nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero, com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo o nosso corpo lavado com água pura. É toda uma linguagem ritualística, né? Só que agora em Jesus Cristo. Essa aspersão aqui é a aspersão do sangue. O sangue de Cristo é o sangue da aspersão, pós-cruz. Nós somos agora aspergidos com esse sangue, purificados. A nossa vida pode ser completamente mudada através do que Jesus está fazendo agora no santuário celestial. A nossa vida é mudada pelo que ele fez na cruz. E a nossa vida é mudada pelo que ele está fazendo agora. Nós temos um sumo sacerdote no santuário celestial. O santuário é o lugar para onde, no Antigo Testamento, o adorador enviava a sua oração, o seu pedido de socorro. E ele continua tendo essa função. Hoje, eu posso enviar o meu pedido de socorro para o santuário celestial. Do alto do seu santuário, da sua morada, o Senhor ouve, continua ouvindo o gemido e o clamor do seu povo. E ele continua descendo, baixando, para libertar aqueles que são escravos. Jesus não é apenas um modelo da perseverança, mas ele é também aquele que nos ajuda a perseverar. O sacerdócio de Cristo é o sacerdócio da esperança, é o sacerdócio que quer trazer força, quer trazer perseverança para mãos que fraquejam, para joelhos que precisam de fortalecimento. Ele sofreu no nosso lugar, ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e foi para o santuário celestial para garantir que nós tivéssemos poder de perseverar na nossa fé. Então, nós não temos motivos para desanimar. Todas as vezes que passar pela nossa cabeça a tentação de desanimar da fé, a gente olha para Cristo na sua vida na terra e a gente lembra que aquele Jesus que passou por todos os sofrimentos em nosso lugar, ele está no santuário celestial, atribuindo os méritos dele a nós e também dizendo assim, filho, continua, eu resisti, tem uma série de pessoas que resistiram em Hebreus 11 e você também pode resistir com o meu poder.